Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos uma história bem interessante e maluca ao mesmo tempo. Espero que gostem. Galera, quero pedir aos que puderem que se inscrevam no segundo canal. Criei mais um canal para postar histórias do Reddit caso aconteça alguma coisa com este, e queria que todos vocês se inscrevam lá. O link está na descrição desse vídeo. Valeu e vamos para o vídeo. Sou a babaca por querer ter um filho com meu segundo marido? PT1. Galera, vou colocar os comentários da comunidade no final do vídeo. Essa história tem 3 partes e eu juntei para se tornar apenas uma, para evitar as pausas. Espero que gostem. Eu, mulher de 32 anos, faço parte de um trisal em V, tenho 2 maridos, J, masculino, 42, e R, masculino, 34. Para contexto, eu e Rua nos conhecemos desde os 14 anos na escola. Depois de um tempo, nos tornamos amigos e, eventualmente, um casal. Após 6 meses namorando com R, ele terminou comigo. Só anos depois fui saber o real motivo. Sofri bastante na época, mas segui minha vida. Umas semanas depois, R se arrependeu e foi até a porta da escola para pedir para reatar. No entanto, naquela época, superávamos rapidamente os relacionamentos, e eu já estava ficando com outra pessoa. Ele não disse o que queria dizer e foi embora. Algumas semanas depois, ele se transferiu para o mesmo horário que eu e caiu na mesma sala. Depois disso, voltamos e terminamos muitas vezes. Ele sempre me dizia que o sonho dele era ter um filho comigo. Nesse período, em algumas das vezes que reatamos, quando eu tinha 16 anos, engravidei dele, mas sofri um aborto. Ficamos tristes e aliviados ao mesmo tempo. Quem é adolescente entende. Depois disso, terminamos novamente, não por essa razão em particular, mas também pela imaturidade da época. Nessa época, conheci e me envolvi com outras pessoas, e ele também. Engravidei do meu filho mais velho aos 20 anos, e mesmo separados, por termos os mesmos amigos, sempre fomos amigos. Eu ainda o amava muito, e ele também dizia que nunca havia parado de me amar. Fiquei com o pai do meu filho por 3 anos, e nós nos separamos eventualmente por falta de compatibilidade. Após isso, eu e R voltamos a tentar. Ele tratava meu filho como se fosse dele. O amor que ele tem por meu filho é inquestionável, pois ele diz que meu filho era para ser dele e que não desistiu desse sonho ainda. Essa vontade dele é decorrente das brigas que ele teve com o pai dele e do relacionamento conturbado com o pai, que agredia a mãe dele, e ele entrava no meio para defendê-la. Ficamos juntos por 1 ano e terminamos novamente, dessa vez por minha culpa. Eu o traí, assim como ele havia feito comigo anos atrás quando namoramos pela primeira vez. Ele me traiu amando do pai dele, que não queria que ficássemos juntos. Pois ele mesmo, com desavenças com o pai, sempre procurou a aprovação dele. R é muito carente. Guardem essa informação. Alguns anos depois, voltamos a nos encontrar e começamos a ficar casualmente. Eu não queria nada sério, pois na época já estava com outra pessoa. Eu e R, por mais que estivéssemos nos relacionando com outras pessoas, sempre ficávamos juntos. Era uma atração muito forte e quase doentia, mas não conseguimos firmar um relacionamento. Em uma dessas épocas em que nós estávamos ficando sem compromisso, conheci J. Eu me simpatizei com J imediatamente. J era um pai solteiro de um menino de 5 anos, enquanto o meu, na época, tinha 3. Ele se apaixonou pelo meu filho também, quase que imediatamente. Rua também era amigo de J, e J sabia do longo histórico entre eu e R. Ele apoiava que nós ficássemos juntos de vez. No entanto, na época, eu estava em um relacionamento. Depois de conhecer J melhor, nós nos envolvemos, sem que R sequer imaginasse isso, pois tanto eu quanto J sabíamos como R fica quando está nervoso e o quanto ele gostava de mim. Sim, eu sei que fomos errados. Na época, eu não pensava muito em fidelidade, essas coisas. Eu era muito impulsiva, e no fundo eu sempre dizia a mim mesma, ele quebrou meu coração no passado, agora vai pagar parcelado. Viram eu e J nos pegando e foram contar para R, que, de início, não acreditou. Ele veio me perguntar, e lógico, eu disse que não. Ele foi tentar falar com J, e J negou qualquer envolvimento. Alguns meses depois, eu confessei à Rua que realmente J e eu estávamos nos envolvendo. Ele ficou possesso e queria ir atrás de J para colocá-lo na parede e chamá-lo de talarico. J diz que não foi talarico, pois eu e R não estávamos juntos de verdade, mas R discorda veementemente até hoje. Depois de toda a confusão, eu e J entramos em um relacionamento. Isso não foi nada fácil, com traições minhas e dele, deixando nosso relacionamento por um fio diversas vezes. Por motivos econômicos, tivemos que nos mudar para o litoral.
Lá, nosso relacionamento ficou melhor, pois era nós e nossos filhos. Nesse tempo, cortei contato com R por causa das brigas ocorridas, incluindo a questão com a minha sogra, em memória, que adorava R, mas começou a destratá-lo quando soube de J e eu. Enquanto estive sem contato com R, engravidei de J. Depois que minha sogra faleceu e meu segundo filho nasceu, voltamos para a cidade para eu poder trabalhar, pois no litoral é difícil encontrar emprego fora da temporada. Ao retornar, tudo mudou entre eu e J. Não sei dizer se era por causa das antigas amizades, o local ou algo assim, mas nosso relacionamento foi ladeira abaixo, o que me levou a retomar o contato com R, que também estava em um relacionamento. Nós prometemos nos tratar apenas como amigos e conseguimos. Sempre fomos melhores amigos e contávamos absolutamente tudo um para o outro. Eu contava sobre meu relacionamento e os problemas dele, e ele fazia o mesmo. Ele me disse como também estava em uma fase ruim em seu relacionamento, pois sua mulher bebia muito e usava drogas, tornando-se abusiva e agressiva. Eu o aconselhava como uma boa amiga, e ele fazia o mesmo. Meses se passaram, e R terminou o relacionamento dele. Segundo ele teve que ir buscar a ex dele no bar às 3 da manhã, e ela quebrou uma garrafa e foi para cima dele. Perguntei a ele se ela sempre foi assim, e ele me disse que ela mudou alguns meses após o terceiro aborto consecutivo dela, o que a deixou em cacos. Ele tinha o sonho de ser pai, e ela de ser mãe, mas não conseguiam devido à idade dela, 10 anos mais velha que ele, e aos problemas de saúde. Meus problemas com J não eram tão graves a esse ponto, mas existiam problemas. Foi quando J, pesquisando várias formas de esquentar o relacionamento, sugeriu fazer um trisal. Nós já fomos a casas de swing e festas liberais, então tínhamos controle do nosso ciúme ao ver nossos parceiros com outras pessoas, então esse não seria o problema. Conversamos muito sobre essa decisão e como isso impactaria nossos filhos e família, e decidimos seguir em frente. Comecei a procurar potenciais parceiros, pois não importava se fosse homem ou mulher. Como eu e R conversávamos todos os dias, ele disse que a ideia era péssima e que, se não fosse suficiente eu estar com J depois de tudo, iria abrir meu relacionamento para outra pessoa. Ele disse que ainda me amava como sempre e preferiria se distanciar de mim ao presenciar isso. Eu entendi e concordei, pois não poderia obrigá-lo, bem como não imaginaria ele passando por essa situação depois de tudo que fizemos nesses 17 anos que nos conhecemos, o que foi muita coisa errada da minha parte mesmo. J, por outro lado, ficou chateado ao saber das recaídas de R, mas me disse que sempre soube que eu amava e que ia tentar colocar suas diferenças de lado. No início, foi tudo meio constrangedor, pois o passado assombrava a cada palavra dita. Com o tempo, todos nos acostumamos. R se importava muito com sua ex, pois ela era sozinha e ele ia visitá-la para ver o cachorro que eles tinham, e ele era muito apegado. Descobri que eles tiveram recaídas em algumas daquelas visitas. Lembro-me de ter ficado enfurecida, mas relevi por conta do que fiz com eles nesses 17 anos que nos conhecemos. Foram muitas coisas erradas da minha parte mesmo. J, por outro lado, ficou irritado ao saber das recaídas de R e disse que, se ele fizesse isso novamente, era para ele pegar suas coisas e ir embora. Um tempo depois, quando tudo estava bem entre nós três, estávamos cozinhando e bebendo na cozinha e entramos no assunto filho. J disse para R nem tocar nesse assunto, pois eu gostava, e já tínhamos 3 filhos, o meu com 11 anos, o dele com 14, e nosso caçula com 5. E que eu já havia dito que não teria mais filhos, mesmo J me pedindo para tentarmos uma menina. R olhou para ele incrédulo e depois para mim, perguntando se eu não tinha falado com ele ainda. J perguntou, falado sobre o quê? J olhou para mim com uma cara de desespero, pensando que eu estava grávida, o que na hora já me fez negar veementemente que não, eu não estava grávida. Porém, disse que estava sim, realmente pensando em engravidar novamente daqui a alguns anos. Isso causou uma confusão sem precedentes, que eu não achei que causaria, pois J afirma que sempre quis ter uma filha e que, como eu disse que não engravidaria mais, ele deixou isso de lado e agora me acusa de querer engravidar de R. Mesmo ele tendo feito várias coisas erradas só para prendê-lo, com medo dele ter outras recaídas com a ex, disse que se eu engravidar dele, provavelmente vai embora por não aguentar me ver grávida de outro. Não vejo isso dessa forma, no meu ponto de vista. Sei que R sempre teve o desejo de ter uma filha comigo, coisa que planejamos e conversamos desde os nossos 14 anos. Mesmo indo e voltando, sei que várias coisas que fiz com R e que ele fez comigo não foram certas, mas agora prometemos tentar uma última vez ficarmos juntos. E sei que estou me empenhando ao máximo possível para que isso dê certo entre nós 3. Então, não acho que esteja pensando em engravidar só para prendê-lo, mas penso no sonho dele. E não acho justo ele estar nesse relacionamento se doando também e eu não poder realizar esse único sonho dele que é ter uma filha comigo.
Expliquei para Jota que essa gravidez não seria por agora, amanhã ou daqui a alguns meses, mas sim quando tivermos mais estabilidade e o meu caçula for mais velho. Pois sempre salientei para os dois que não gosto de filhos em escadinha com pouco tempo de diferença de idade, tanto que do meu mais velho para o meu mais novo são 7 anos de diferença. Jota não quer nem entrar nesse assunto, fica furioso quando mencionamos, pois não aceita de forma alguma que eu tenha um filho de rua. Disse para ele amadurecer, pois ele já tem um filho comigo e que seria justo eu também ter um filho com ele. Não menosprezo os sentimentos de Jota, sabendo sim que ele sempre teve o desejo de ter uma filha comigo, mas tentamos e tivemos um menino, enquanto R não tem nenhum. E não acho problema algum daqui a alguns anos realizar esse sonho dele. R sabe muito bem que eu estou amadurecendo também essa ideia em minha cabeça, pois depois do meu caçula e pelo que passei no parto dele, realmente tinha dito que não queria mais filhos, mas não acho justo ele estar nessa relação e não poder ter pelo menos isso, uma filha com uma mulher que ele sempre sonhou? Desculpe se ficou longo, ainda tive que pular vários acontecimentos para tentar resumir o máximo possível. Obrigado se você chegou até aqui. Enfim, sou a babaca por querer ter uma filha com o meu segundo marido? É óbvio ler tudo isso aí em voz alta, e se olhando no espelho. Confere se a cara queimou. Tu acha que quando chega nesse nível a cara ainda queima? KKKKKKKKK. E vai lá saber, em algum grau sim kkkkkkk. Teu. Analisando o desenrolar desse acontecimento ao longo da história, é inegável a sua conduta reprovável, tanto por esconder o seu relacionamento com Jota, como pelo ato de traí-lo. Embora seja compreensível que tenha se sentido traído pelo R e isso tenha influenciado a sua decisão, isso não justifica a sua própria infidelidade. O R, por sua vez, foi também extremamente desprezível ao trair você amando de seu pai, além de tentar manipulá-la para que se envolvesse com seu próprio amigo. J também agiu de forma questionável ao tentar ocultar esse relacionamento. Estou ansioso por mais informações na continuação dessa história, parte 2. Não é justo rotulá-la como babaca pelo desejo de ter um filho com o seu segundo marido. No entanto, é necessário refletir sobre o fato de você constantemente voltar atrás em seus relacionamentos com R ou J. É preciso fazer uma escolha definitiva entre os dois e abandonar essa prática de trair por motivos fúteis. A propósito, não cheguei a ler todo o texto, mas é possível que ocorra outra traição no desenrolar da história. Uma história nunca contada e a verdade me machuca muito. Se você está lendo isso, agradeço a todos e quero dizer que isso está me doendo um pouco. Gostaria de saber a opinião de vocês e o que devo fazer, porque sinceramente não sei que decisão tomar ou o que fazer. Obrigado. Em outubro de 2022, começaram as aulas, e ao longo dos dias, conheci uma mulher. Não a chamaremos pelo nome porque não quero que ela saiba que estou falando dela aqui, vamos chamá-la de Maria. Bem, alguns dias depois de conhecê-la, ela me apresentou ao seu grupo de melhores amigas, que eram muito mais amigas. Vamos chamá-las de Lúcia e Vitória. Conheci-as, e sinceramente, achei-as muito simpáticas. Em alguns dias, Vitória e eu começamos a ter um relacionamento casual, mas eu realmente não queria nada com ela e até disse isso a ela, mas ela queria estar comigo. Eu havia passado por uma ruptura muito difícil e não queria entrar em outro relacionamento, queria a curar um pouco. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, posso contar depois. 2 semanas depois, Vitória e eu não estávamos mais juntos porque sinceramente não me sentia bem para um relacionamento. Maria e eu continuamos conversando normalmente e ela realmente se tornou minha melhor amiga, até mais que isso, ela se tornou meu ombro para chorar, um anjo para curar todas as feridas que eu havia sofrido, minha alegria e, mais adiante, se tornou uma tragédia. É uma história muito longa, então tentarei não prolongá-la muito. Em 2 meses, o primeiro período de aulas estava chegando ao fim para começarmos o próximo ano letivo. Lúcia e Maria haviam brigado por um motivo que parecia realmente estúpido, por causa de um homem. E foi aí que tudo começou a me sufocar e me sentir muito magoado. Como mencionei antes, eu estava muito destruído tanto mental quanto emocionalmente. Não me senti magoado por outro homem, mas pelo que isso acarretou. Nesse grupo de amigas, como já disse, era muito ruim ou, melhor dizendo, muito falso, porque, se uma das meninas ficava chateada com a outra, começavam a falar mal da outra, nada de bom, e diziam isso para metade do colégio. E a verdade é que acho que sempre foi assim para elas, pois se conheciam desde pequenas. Sempre que saíam, iam as 3 juntas, e não entendo por que são as pessoas mais falsas do mundo quando têm tanto tempo de amizade. Em alguns dias, elas se reconciliaram e tudo o que disseram de ruim sobre Lúcia, agiram como se não se importassem e como se já tivesse passado. Se me perguntarem, acho isso muito imaturo e feio de se fazer com alguém.
Se você conhece alguém, fala com essa pessoa e é amiga dela desde literalmente toda a vida, e conhece os segredos dela. Por que você vai destruir tudo e mandar tudo para o inferno com suas atitudes e falando mal dela? Enfim, é assim que a maioria das mulheres é. Passou um tempo e elas voltaram a brigar. Desta vez eu não soube o motivo, mas de qualquer forma eu falava com todas, porque elas não tinham feito nada de mal para mim. Então eu tomei essa decisão e acredito que foi a coisa mais madura que eu poderia ter feito. E acho que isso foi o pior que eu poderia ter feito, porque tudo o que faziam com Lúcia, começaram a fazer comigo. Isso me destrói porque a protagonista de tudo foi Maria, exatamente o meu pequeno anjo que inicialmente veio para curar minhas feridas e agora eu não podia acreditar que ela estava fazendo isso comigo. E por que comigo? Eu, que já estava destruído há algum tempo, fui completamente destruído, e essa foi a pior fase da minha vida. Já no início do segundo período de aulas, 2023, Maria me fala como se nada tivesse acontecido, da mesma forma que fez com Lúcia, e eu não disse nada e simplesmente a ignorei. Ao ver que não respondi, ela se afasta de mim e ainda estava brigada com Lúcia. Alguns dias depois, Lúcia veio falar comigo em um dia em que eu não estava na escola. Eu fui para um lugar muito bonito que nem todo mundo sabia. Eu o chamava de Jardim Arruinado, porque eu estava arruinado e realmente destruído. Eu ia lá em busca de paz, e sempre havia silêncio lá porque ninguém ia a esse lugar, éramos apenas alguns que sabiam desse local. E foi lá que encontrei Lúcia, e começamos a falar sobre o que nos aconteceu, éramos dois corações feridos conversando. Muito bonito, e assim continuamos por muito tempo, e pude perceber que meu segundo anjo chegou. Com o passar dos dias, Lúcia começa a me escrever e me pedir perdão por tudo que havia feito. E um amigo me disse que ela chora por saber que não encontraria outra pessoa que estivesse sempre lá para ela, e até hoje eu estou confuso, não sei se devo perdoá-la, e a verdade é que ainda dói muito. Não a odeio pelo que fez, mas isso não se faz. O que devo fazer? Trabalhe em si mesmo, para não ter que sair com esse tipo de pessoa. Você já viu como eles estão entre eles. Não espere que eles sejam diferentes com você. Aprenda a se amar, e as pessoas certas chegarão sozinhas. Sou babaca por trair meu namorado virtualmente? Para começar a conversa, você deve estar pensando, se ela traiu, está errada, ponto final. Mas eu só queria que alguém tentasse entender meu lado nessa história. Eu, M18, comecei a namorar há 3 anos com meu namorado, H22, e nós sempre fomos um casal muito amoroso e apaixonado. Desde criança, eu sofri muito na vida e tive milhões de traumas envolvendo abuso sexual, psicológico e físico por parte de minha família. Hoje em dia, ainda sofro com esses traumas e problemas, devido à maneira como minha personalidade foi moldada através deles. Meu namorado é filho único, tem pais casados e sempre teve uma vida relativamente estável, nunca tendo que lidar com esse tipo de coisa. Quando começamos a namorar e ele entrou em contato com meus problemas, ele simplesmente quebrou. Sempre foi muito difícil para ele aceitar que as coisas que eu passei ficaram no passado e hoje em dia eu preciso apenas superar. Aos meus 6 e aos meus 13 anos, eu sofri abuso sexual, o que me fez criar um trauma muito grande relacionado a sexo, e me tornei uma pessoa hipersexual. Eu não me valorizava e me sexualizava por atenção e, no fim, me sentia uma bosta, mas nunca questionei se esse comportamento era errado ou certo. Quando meu namorado ficou sabendo que eu tinha um histórico muito maior que o dele de relacionamentos, ele ficou muito bravo e muito enciumado. Para me punir, ele passava todos os dias me comparando com meninas aleatórias na rua, o que me fazia sentir insegura e insuficiente. Isso me fez cada vez mais me sentir culpada pelas coisas que fiz no passado, mesmo não tendo controle nenhum sobre isso. Até que ele começou a falar sobre balancear o relacionamento e mencionar maneiras de abrirmos o relacionamento para que ele pudesse ficar com outras meninas até não se sentir inferior a mim pelo fato de ter tido uma contagem de pessoas maior que ele. Eu nunca gostei da ideia e me sentia muito triste com isso, mas no fim das contas decidimos fazer uma homenagem com minha amiga. Criamos um grupo nós 3 e marcamos um dia. Nesse dia, rolou o que já estava planejado, e ver ele fazendo as coisas que fez com outra pessoa na minha frente, ainda mais minha amiga, me fez ficar muito magoada e triste. Mas acabei relevando porque queria que ele se sentisse bem. O tempo passou e nosso relacionamento foi ficando mais e mais difícil. Ele não aguentava meus problemas pessoais e não tinha mais cabeça para se relacionar comigo. Ele acabou terminando comigo, eu estava numa fase muito difícil, em uma depressão muito intensa e, consequentemente, após o término, tive que ser internada em uma instituição psiquiátrica.
Ficamos 4 meses afastados. Nesses 4 meses tentei me relacionar com 3 pessoas diferentes para tentar esquecer ele, mas toda vez que tentava me sentia muito mal e não conseguia chegar aos finalmente. No fim, voltamos e o relacionamento estava bem difícil, pois ele me culpava e cobrava pelas pessoas com quem me relacionei durante o término. Até que ele entrou na fase de avaliação da faculdade e, se antes ele me tratava com frieza e rancor, agora, além disso, ele era distante e não me dava atenção e nem carinho. Eu fazia de tudo para ajudá-lo naquele momento difícil, mas estava cansada de não me sentir olhada ou desejada. Fui para a internet e conheci um rapaz de outro país e começamos a conversar. Eu sentia que ele me dava a atenção que me faltava e acabamos nos envolvendo além do que eu esperava. A conversa durou 3 dias e eu percebi que o que estava fazendo era absolutamente errado e desisti. Parei de responder a esse rapaz e só tentei esquecer que isso tinha acontecido. Meu namorado pegou meu celular enquanto eu dormia, tirou fotos de todas as conversas e me confrontou. Eu só sabia chorar e implorar por perdão, me sentia totalmente culpada e me arrependi amargamente. Agora, estou fazendo de tudo para reconquistá-lo. Ele me pediu para ter a liberdade de fazer sexo com outras meninas e quer abrir o relacionamento, mas lá no fundo me sinto injustiçada, pois o que eu fiz foi apenas virtual e, na minha opinião, não foi tão grave assim. Sou babaca? Você cometeu esse erro de se relacionar por mensagens com esse outro cara. Isso foi às escondidas e fora das linhas limites traçadas por vocês. Mas mesmo assim, pelo pouco que você falou, dá pra ver que você só tem a perder nesse relacionamento. Parece que ele está aproveitando seus problemas passados e sua mente fraca fragilizada para impor desejos dele, como abrir o relacionamento para conhecer outras meninas. Para mim, você está sendo bobo e só tem a perder aí. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.